Diz o texto: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite, e minha oração é que a gente tenha a visão do que Paulo quis tratar com aqueles irmãos de Colossos, e hoje o que Deus quer tratar conosco, acerca dos deveres que nós temos na nossa vida social e na nossa vida no lar. Então, o que é que nós temos nesses 8 versículos? Depois que Paulo orientou o povo de Colossos quanto à santidade na vida cristã, ele agora se volta para algumas questões práticas. E a primeira área de interesse prático de Paulo foi a dinâmica dos relacionamentos que vão envolver algum grau de autoridade. Então, ele não vai tratar de questões de relacionamentos em que você vai ter pessoas em paridade. Por exemplo, se eu tenho amigos, esses amigos estão em pé de igualdade comigo. Mas quando eu falo de pais e filhos, você tem certamente um grau de autoridade conferido aos pais. Quando você fala também de esposo e esposa, você também tem um grau de autoridade conferido ao esposo, e nós vamos ver que pelo próprio Senhor. Da mesma forma, quando falamos de servos e senhores, os servos têm um grau de autoridade com relação aos seus, os senhores têm um grau de autoridade com relação aos seus servos. Então, nos 8 versículos, Paulo vai falar nos 4 primeiros a respeito do casamento, e depois da relação de filhos e pais, e nos 4 últimos ele vai dedicar somente à relação dos senhores e dos seus servos, mas dando uma ênfase maior à questão dos servos. E o conteúdo dos 4 primeiros versículos vai se assemelhar muito ao que a gente vê lá em Efésios, escrito pelo mesmo autor, no capítulo 5, a partir do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 4. Então a gente tem praticamente o mesmo texto, com pouquíssimas alterações. Mas antes da gente entrar mais fundo nesse texto, quero falar que a gente não pode perder de vista que o pano de fundo de toda a carta é a ameaça da heresia de Colossos. Então, por mais que Paulo agora esteja falando em questões práticas, e ainda assim tocando na questão da santidade nos deveres cristãos, na parte social, na parte familiar, mas ele ainda assim quer combater a heresia em Colossos. Em que ponto, então, da heresia ele quer tocar? No ponto em que ele coloca como se o homem fosse uma autoridade semelhante ou tão grande quanto Deus. Existe ainda hoje uma colocação, uma linha de pensamento, infelizmente até mesmo dentro da igreja protestante, mas essa linha não faz parte da parte ortodoxa da igreja protestante, que se chama teísmo aberto. E ela fala que o homem é um coautor do seu destino juntamente com Deus. Então é como se Deus tivesse escrito toda a história, e aquilo que ainda não passamos, que a gente chama de futuro, está em aberto. E Deus está escrevendo a sua história, Ele deixou uma parte ali daquela história para que você escreva junto com Ele. Você se tornando então coautor da sua história. E isso sutilmente vai entrando nas nossas mentes quando você percebe que sempre no dia 30 ou 31 de dezembro, as pessoas começam a postar nas suas redes sociais
Deus está me dando mais um livro com 365 folhas em branco. Eu vou escrever meu ano seguinte. E não é isso que acontece. As suas folhas não estão em branco e a sua história já está escrita. Nós apenas vemos dia após dia o desenrolar de uma história escrita soberana e eternamente por Deus. Nós não somos coautores da nossa história, nós não vamos escrever o nosso destino, ele já está traçado, para o nosso bem ou para o nosso mal. Quando eu falo para o nosso bem ou para o nosso mal, eu quero dizer que aqueles que estão em Cristo vão receber do bem que Ele traçou para essas pessoas. Aqueles que estão fora de Cristo vão receber também as consequências dos seus atos e pagarão pelos seus pecados quando do juízo final. Então nós não podemos perder de vista que sempre que Paulo vai tratar um assunto ou outro, ele vai estar falando a respeito de como combater ideias erradas quanto à palavra de Deus. E muito mais propriamente quanto àquilo que os hereges colossenses estavam falando. Então, as instruções que Paulo aqui vai falar vão visar, entre outras coisas, a fortalecer a família e, consequentemente, as igrejas cristãs. Já na introdução, eu quero trazer uma aplicação para a gente nessa noite. Se nós queremos manter a igreja forte, nós precisamos trabalhar na orientação das famílias que compõem essa igreja, de modo que elas se tornem cada vez mais fortes e conscientes quanto à verdade do Evangelho. É fato que nos últimos anos a gente vem escutando muito a respeito de família e as igrejas têm se preocupado muito mais do que em outras épocas com o alimento das famílias, com o sustento das famílias na palavra de Deus, com o crescimento das famílias nas suas casas. E aí a gente tem percebido conferências de família onde se fala: nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. Nada pode deixar a pessoa mais desestabilizada do que o seu lar em pedaços, em frangalhos. E, de fato, não existe coisa mais temerosa para a igreja de Deus do que termos famílias fracas, famílias fragmentadas, famílias que não sabem o que a palavra de Deus traz para que elas se conduzam diante do Senhor. Então, famílias fortes, unidas e que caminham dentro das orientações do Senhor vão formar uma barreira contra a penetração de falsos ensinos e de falsos mestres nas igrejas. Em que sentido? O pastor ministra e ensina na igreja, mas você está aqui, hoje infelizmente não todos aqui presentes, mas você está na igreja 2 vezes por semana. Se você contar o domingo, são 2 cultos, então você vai estar 3 vezes na semana dentro da igreja, ouvindo os ensinamentos que o pastor te passa, mas você está muito mais tempo na sua casa e no seu trabalho. Então o pastor ensina, ministra na igreja, mas o pai e a mãe continuam esse ensinamento em casa. E aí os filhos começam a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, é por esse ensino muito mais forte, muito mais substancioso dentro de casa. Porque se a gente analisar direitinho, como é que eu quero que meu filho seja um crente forte e que vai estar protegido de qualquer prova que venha de falsos mestres, se eu confio apenas no ensinamento da salinha no domingo à noite? Eu preciso estar orientando dia após dia. Então, na realidade, a gente às vezes parte do contrário. A gente diz que a igreja nos dá todo o material para que em casa a gente continue esse trabalho com os filhos, quando na realidade nós começamos o trabalho com os filhos em casa e a igreja nos dá o suporte para continuar. Mas se a gente depender apenas de uma reunião, ou 2 ou 3 por semana, é fato que isso vai ficar muito frágil, vai ficar muito ralo, e o nosso conhecimento da palavra de Deus precisa ser cada dia mais forte. Então, tendo esse ensinamento em casa, a possibilidade de vacilos na fé é minimizada com a eficácia dessa parceria, igreja e família. Mas infelizmente não é assim que acontece em vários lares. A gente sabe que quem faz parte de lares que sempre cresceram no caminho do Senhor, a gente já tem uma certa dificuldade. A gente tem alguns períodos da vida da gente que parece que as tentações se mostram muito mais fortes e as forças que a gente tem são muito menores. E a gente se vê muito inclinado a abraçar e a cair nessas tentações. Imagine uma pessoa que não faz parte de um lar evangélico, uma pessoa que não conhece a Jesus, uma pessoa que não foi alcançada pela luz do Evangelho.
Então, inúmeros são os casos e diversas são as motivações daqueles que têm deixado o caminho do Senhor. Infelizmente, você deve conhecer uma pessoa que durante essa pandemia saiu da igreja. Você deve conhecer, infelizmente, uma pessoa que foi seu colega de ministério, que foi seu colega de seminário, que tocou junto com você no conjunto de louvor e hoje está servindo a outro Senhor que não o Senhor dos Exércitos. Muito provavelmente você conhece alguém até dentro da sua casa, que te acompanhava nos cultos e agora não quer mais saber de Deus. São inúmeras as motivações que fazem algumas pessoas deixar o caminho do Senhor para seguir fábulas e invencionistas de falsos mestres. Nem sempre essas pessoas saem da igreja para abraçar o mundão. Às vezes elas saem da igreja porque acham que viver a vida cristã da maneira que está sendo passada naquela igreja é muito difícil. Eu não vou conseguir fazer tudo isso, então eu vou procurar alguma facilidade. E sempre vai ter um falso mestre dizendo, olha, você pode vir do jeito que você estiver, e não se preocupe, fique do jeito que você está, sinta-se à vontade, você não precisa mudar. Deus não quer que você mude, Deus quer apenas o seu coração. E aí é onde está o grande problema. Se Deus quer o meu coração, Ele quer um coração quebrantado e contrito diante dEle, que Ele não vai desprezar. Um coração arrependido dos seus pecados, um coração que pensa diferente do que pensava quando o velho homem e as suas práticas habitavam em mim. Deus quer o nosso coração, ou seja, Ele quer tudo. Deus não quer o nosso 10%. A gente continua e precisa continuar incentivando você a trazer o dízimo e a oferta para a casa do Senhor. Mas entenda, Deus não quer seu 10%, Deus quer o seu 100%. Deus quer a totalidade do seu ser para que Ele governe, para que Ele conduza e não somente os falsos ensinos não lhe alcancem, mas também o mal não lhe alcance. Então, muitos que abandonam as igrejas, deixam para trás os seus cônjuges, os seus filhos, certamente com o coração partido. Imagine você olhar para uma pessoa que foi criada dentro do Evangelho, tinha o seu pai ou sua mãe como referência e de repente você tem agora as pessoas que você confiava, que te ensinaram a verdade fora dos caminhos do Senhor. Eu acho que você perde um pouco a noção de si, das coisas, você perde o chão quando esse tipo de coisa acontece. Daí a necessidade de hoje nós também meditarmos nessas palavras do apóstolo Paulo acerca da vida cristã no lar. E Paulo começa no versículo 18 falando com as esposas. E aí antes de falar sobre as esposas do versículo 18, eu quero só dizer, meus irmãos, que nós vivemos tempos difíceis. Muito difíceis. E há uma enorme inversão de valores em vários aspectos da vida. Não somente nós vemos isso em falsos ensinos, que aí basta você abrir qualquer site da internet, você vai ter acesso a todo tipo de coisa, inclusive o que não presta. Mas eu digo que nós temos uma inversão de valores em cada singular aspecto da nossa vida. Fala-se em muita coisa sem sentido e descabida para aqueles que estão em Cristo. Certas coisas não dá para a gente. Mas mesmo assim a gente percebe que essas coisas vão tomando vulto e vão tomando espaço nas comunidades de fé. Há quem busque compatibilidade entre conceitos que são como água e óleo, para quem é crente. Entre conceitos e ideias totalmente antagônicas. E aqui particularmente, como vamos falar de esposas, tem gente que acha que dá para encaixar dentro do cristianismo também o feminismo. E não dá. Não dá porque simplesmente o cristianismo mostra para a gente que existe um Deus soberano que entregou o seu Filho por nós e requer de nós apenas obediência. E feminismo e quaisquer outros ismos que a gente vê por aí, partem do princípio de revolta, de inconformismo, de rebelião contra o status quo, ou seja, contra aquilo que está estabelecido. Para as pessoas que seguem determinadas ideologias, não existe absoluto, não existe padrão. Regra foi feita para ser quebrada. E a gente sabe que a vida cristã não é assim. Apesar de que o cristianismo não é uma caixinha de regras e a gente tem que se encaixar dentro dela, mas existem sim os mandamentos do Senhor que nós precisamos sim cumprir. Precisamos fazer a vontade de Deus. E nesse sentido, as regras de Deus devem ser as regras da nossa vida. E antes de qualquer coisa eu quero deixar claro, meus irmãos, a Bíblia
não é ultrapassada. Tem muita gente que coloca isso aí e diz, a Bíblia é ultrapassada, foi escrita para um determinado tempo, para uma determinada cultura. Não, a Bíblia não é ultrapassada, ao contrário, ela, além de atualíssima, é atemporal. Ela serve para qualquer momento da história, inclusive para o de hoje, principalmente para o de hoje. Além disso, é absurdo você tratar os textos paulinos como machistas ou opressores. Por várias vezes, falando para jovens, sempre um ou outro dizia assim, pastor, Paulo não é um pouco machista? E eu me sentia na obrigação de dizer, não. Entenda que até mesmo esse conceito que vocês tanto falam e hoje parece que está mais na boca de vocês do que os conceitos cristãos, ele não cabe dentro das palavras de Paulo porque são palavras simplesmente que revelam o caráter de Deus para nós. Revelam a vontade de Deus para nós. Então não posso dizer que se Paulo revela nas suas palavras, nas suas orientações, nos seus ensaios doutrinários, o caráter e a vontade de Deus para nós, então ele está revelando machismo. Até porque se nós observarmos aquilo que a gente vai falar nessa noite, vai mostrar qual é a real mensagem desses versículos. Paulo começa falando com as esposas no sentido de eles serem submissas aos maridos, como convém a quem está no Senhor. Eu gosto muito dessa tradução, da Nova Versão Internacional, porque ela tem exatamente esse ponto. Quem está no Senhor. Então, é importante que nós percebamos que quem está no Senhor é uma nova criatura. O próprio Paulo escreve isso aos Coríntios no versículo 17 do capítulo 5, na segunda carta. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, todo discurso contrário pode ser dito. Todo discurso contrário à submissão da esposa a seu marido pode ser comentado, pode ser até aplicado na sociedade em que a gente vive. Mas aqui o apóstolo Paulo vai deixar claro que essa é a atitude desejada para as mulheres que estão no Senhor. Então eu posso admitir totalmente que lá fora, quando a gente estiver andando pelas ruas da cidade, alguma pessoa saia por aí com uma camisa que tem uma mulher fazendo determinado gesto, com uma bandana na cabeça e dizendo, lute como uma garota. Eu só não posso admitir que isso seja vivenciado dentro da igreja. Porque você não vai lutar como uma garota, você vai viver como uma serva de Deus. É isso que você precisa. Você não precisa de que pessoas digam que você é empoderada, você crê no poder de Deus. Você não precisa de pessoas que digam que você pode fazer qualquer coisa que der na sua telha ou que você queira. Deus já lhe capacitou para fazer exatamente aquilo que Ele quer. Então, de fato, o seu lugar não é onde você quer, é onde Deus quer que você esteja. Se Deus quer que você esteja num local de poder, em qualquer parte da política partidária, Ele assim vai conduzir você. Mas se também Ele quiser que você seja uma excelente dona de casa e mãe de filhos, assim Ele vai fazer. O importante é que você entenda que, seja onde for, você é importante da mesma forma, quando você está, de fato, nas mãos de Deus. A submissão é a característica da mulher, então, que nasceu de novo. Não é de qualquer mulher. Ela é submissa primeiramente a Deus. E é por isso que ela vai ser também submissa ao seu marido, porque assim o Senhor estabelece na sua palavra. Mas interessante perceber o seguinte, que quando Paulo diz que a esposa deve ser submissa ao marido, não significa que ela é inferior ao marido. Não significa que o seu marido deve colocar debaixo da planta dos seus pés. Pelo contrário. Vamos lembrar que no mesmo texto de Colossenses, só que no capítulo 3, versículo 11, Paulo coloca que na nova humanidade não há essas distinções. Ninguém é melhor do que ninguém, nós somos todos iguais em Cristo. Ele diz que não há grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo e nem livre. O que ele quer dizer é que somos todos um corpo. Todavia, no que diz respeito aos deveres sociais e familiares, Deus vai estabelecer algumas funções distintas. Então, por mais que eu seja igual à minha esposa, mas eu sei que dentro do lar e fora do lar, nós temos funções distintas.
Isso porque a palavra de Deus nos mostra. Então, em primeiro lugar, a esposa deve submissão ao seu marido, como convém àquelas que estão no Senhor. Não é uma coisa aleatória, não é opressão, é obediência a Deus e obediência à palavra de Deus. Mas o versículo 19 trata sobre os maridos. E ele diz: maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. O versículo 19, Paulo se dirige aos homens apontando para a responsabilidade deles. E ele começa dizendo: ame cada um a sua mulher. Essa é a primeira frase. E aqui eu quero destacar duas coisas. A primeira delas é o imperativo do verbo amar. Ame. Quando eu entendo que o verbo amar está sendo usado no imperativo, ele me faz concluir que amar minha esposa não é uma opção. Casei com minha esposa, agora eu tenho a opção de amar ou não amar. Não existe essa opção, não existe 50% de chance de eu amar ou não amar minha esposa. Se Deus me deu a mulher para os meus dias, eu tenho que amá-la. Ou então não caso. Se eu não amo, eu não caso. Mas se eu caso é porque eu amo. Essa deveria ser a conclusão mais óbvia, mas parece que hoje isso não é tão óbvio, porque nós escutamos direto pessoas que dizem assim: eu vou casar, né? Mas se não der certo, separa, casa com o outro, a gente vai tentando, o importante é ser feliz. Mas como é que se é feliz no 15º casamento? Quer dizer que você foi infeliz e tornou infeliz pelo menos 14 pessoas. E talvez você ainda não esteja pronto para ser feliz e fazer outra pessoa feliz. Entenda, meu irmão, que você não casou com sua metade. Você tem que estar pronto e 100%, integralmente dentro do casamento. E a outra pessoa da mesma forma. Não são duas metades de uma laranja, como diria um cantor aí. Não. São duas pessoas completas e cheias de Deus para viver como uma só carne. E aí não dá para ser uma só carne quando você junta duas metades de uma coisa só. E uma vez que você deseja contrair matrimônio com a moça, pense o seguinte, aqui falando especificamente para os homens, já que eu já falei para as mulheres. Se certifique que você ama essa pessoa, com todas as características que ela tem. Porque é assim que Deus requer. Não é uma opção, não é uma decisão, é um mandamento. Ame cada um a sua mulher. Mas aí ele completa com um artigo definido, iniciando a segunda frase, né? Ame cada um a sua mulher. Isso me faz concluir que Deus requer de nós a fidelidade. Não é ame qualquer mulher, não é ame as mulheres no geral. Ame a sua mulher. Isso está totalmente alinhado com o mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, eu preciso amar. É um mandamento, mas eu preciso amar a minha mulher. E o versículo termina com a expressão: não trato com amargura. Entenda, após casar, com a convivência intensificada, nós tendemos a nos aborrecer com algumas das particularidades, das manias das nossas esposas. Isso, porém, não deve fazer com que a gente ame menos a elas, só alguns dias na semana, quando as coisas estão perfeitamente conjugadas com a nossa preferência. Não. Isso deve nos fazer perceber que se nós casamos e o centro do nosso casamento é o Senhor, Ele também será o responsável por nos conduzir sempre em amor. Então nós devemos amá-las sempre, e como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja que se a mulher precisa ser submissa ao marido, mas isso é resposta a um mandamento do Senhor, mas também em resposta ao amor incondicional que o seu marido devotará a ela. Uma mulher não será submissa se não perceber que o seu marido não dedica amor a ela. É difícil demais que você tenha uma pessoa sendo submissa a quem a maltrata. De fato, nós precisamos amar
e não tratar com amargura. Nós precisamos amar as nossas esposas, cuidar delas, protegê-las e fazê-las felizes com o lar que Deus as deu. Ela não pode achar que a sua casa é seu cativeiro, que a sua casa é sua prisão. Não, sua casa é seu lar, é o seu refúgio. É por isso que o pressuposto, aqui a gente tem que ressaltar o seguinte: amar nesse contexto então não é um sentimento, é uma atitude. E o pressuposto nessa passagem é a união com Cristo. Eu não vou conseguir cumprir o meu papel se eu não estiver em Cristo. A mulher não vai ser submissa ao marido se não estiver em Cristo. O homem não vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja se ele não estiver em Cristo. Isso é fato. Mas aí vem o versículo 20 falando dos filhos. E quando ele diz: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Depois de tratar dos deveres relacionados ao casamento, então ele agora fala da relação de filhos e pais. Começando pelos filhos. Os filhos têm que ser obedientes em tudo. Mas tem algum limite. E qual o limite da obediência dos filhos? Quando os pais conduzirem os filhos a fazer algo que desagrada ao Senhor. É óbvio que quando Paulo está falando aqui para os irmãos de Colossos, isso pressupõe que você tenha pais cristãos e filhos cristãos. Mas nem sempre é isso que acontece. Então eu posso ter filhos cristãos recebendo orientações de pais não cristãos, que não vão orientar segundo a palavra de Deus, mas mesmo assim eu tenho que obedecê-los. Eu preciso obedecê-los até o ponto em que eu chegar naquele dilema insuperável: e agora, eu agrado a Deus ou eu agrado aos homens? Eu obedeço a Deus ou eu obedeço aos homens? Mesmo que esses homens sejam meu pai e minha mãe. Eu não posso desagradar a Deus, mesmo que isso represente não ouvir um conselho do meu pai e da minha mãe. Porque se eu escutar o conselho deles, mas desagradar a Deus, isso vai ser muito mais prejudicial a mim. Observe que a passagem aqui nos mostra que os filhos devem ser obedientes em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Então, o que agrada ao Senhor também é que esse tudo dos pais sejam orientações de acordo com a lei de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Os pais nascidos de novo podem e vão errar em alguns dos seus conselhos, em algumas das suas demandas, porque eles são falhos como qualquer ser humano. Mas eles buscam na criação dos seus filhos levá-los a honrar a Deus com as suas vidas. Então, eles não vão deliberadamente pedir algo a você que vá desonrar o Senhor, que vá desagradar a Deus. O crente de verdade, seja ele o pai ou o filho, vai sempre buscar cumprir a vontade de Deus e os mandamentos do Senhor. Então, o filho crente deve ser submisso e respeitoso ao seu pai e à sua mãe, porque isso é agradável ao Senhor. Mas aí ele vai falar também com os pais no versículo 21. E ele diz: pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Os pais são autoridade no lar. Contudo, eles não devem ser dominadores e levar os filhos a ficarem desanimados. Eles devem estimulá-los, encorajá-los no temor do Senhor. Mas por vezes pode ocorrer deles imporem algumas ordens desnecessárias para a gente. Por vezes pode ocorrer deles também viverem uma vida hipócrita. E a gente está observando tudo. A gente está dentro de casa com uma pessoa que diz: você tem que fazer isso, mas ela mesma não faz. Isso desanima os filhos. Isso faz com que os filhos sintam uma incoerência nos seus pais. E eles também se desanimam com a ausência desses pais, com a falta de cuidado desses pais, com a falta de amor diante de tantas regras absurdas que às vezes podem ser colocadas. Lembre-se, nós estamos falando de pais cristãos, eles não vão buscar isso de caso pensado, mas é fato que de vez em quando a gente erra na mão e manda que os filhos façam determinadas coisas que a gente mesmo nunca fez. Às vezes o pai tem a desculpa de dizer: meu filho, eu não quero que você erre e bata a cabeça como eu fiz antigamente.
Mas às vezes o caminho é justamente esse, você precisa cair e se arrebentar para aprender com os próprios erros, porque você não escuta quem já passou pela situação. Por mais que seja dolorido, o pai às vezes tem que deixar o filho tomar as decisões e ter as próprias experiências. E depois chegar e não dizer, tá vendo, eu avisei a você. Não era para você ter feito isso. Não, mas dizer, meu filho, agora senta aqui, escuta o conselho do seu pai. Você já teve sua experiência, você já se decepcionou, você já bateu com a cabeça na parede, e agora senta aqui e escuta o que seu pai tem a lhe dizer. Mas não faça ter respeito, entre aspas, por você, somente com as palavras que você determina que ele use com você. O que eu estou querendo dizer? Faça o seu filho respeitar você por quem Deus estabeleceu que você é, ou seja, o pai dele, a mãe dele. E pela forma honrada como você se conduz. Um filho não vai respeitar um pai que diz assim, meu filho, não beba não, porque beber é tão ruim. Olha, você pode ter uma cirrose daqui a uns 20 anos. Todo dia o pai está lá, almoçando com uma garrafa de cachaça na mesa. O pai não pode dizer para o filho, meu filho, não fume, porque fumar causa mal à saúde. Está aqui, a carteira diz. E ele está com a carteira na mão, e ele fuma inveteradamente. Da mesma forma, um pai não pode dizer, meu filho não come açúcar não, se ele come açúcar. Das coisas mais simples às coisas mais complexas, os filhos respeitam os pais pelo exemplo que eles dão. Pais cristãos darão um exemplo de fidelidade ao Senhor, e os filhos cristãos aprenderão a ser fiéis a Deus com a vida dos seus pais. Então, pais, pensem bem em como vocês se comunicam com seus filhos, em como vocês criam seus filhos, porque a grande responsabilidade é levar os filhos a Deus através do seu próprio exemplo. Mas aí a gente vai para a parte final. É só a metade do texto até agora, mas a gente percebe que muita coisa já foi falada. Só que Paulo pega 4 versículos, um para as esposas, um para os maridos, um para os filhos, um para os pais. E agora ele vai fazer menção de servos e senhores em mais 4 versículos. Paulo passa agora a falar então dos deveres sociais dos cristãos. Da mesma maneira que ele falou com os membros da família, ele agora vai abordar esse assunto de modo que eles compreendam o que a Escritura trata a respeito disso. Em contraste com o que os mestres falsos falam. Igrejas cujos membros são justos, honestos, trabalhadores, comprometidos com o bem comum, por amor ao Senhor, manifestam a gratidão e a alegria de viver que serve de antídoto para falsos ensinos. Certamente você já escutou num canto assim do templo alguém dizendo, eu estou muito desanimado, eu não quero mais fazer parte dessa igreja, eu acho que eu vou sair, ninguém fala comigo, as pessoas me olham diferente, eu já estou aqui há tanto tempo, eu não me enturmei, eu não consigo entender o que é pregado, eu não sei, eu estou fora do meu espaço, eu me sinto um peixe fora d'água dentro da igreja. E as pessoas saem às vezes por motivos tão pequenos, mas elas, por conta dessa insatisfação, por conta de deixar algumas coisas penetrar o seu coração, ao invés de focarem na palavra de Deus, elas abrem também um espaço muito grande para falsos ensinos. Porque tenha certeza, se aqui fosse um local onde as pessoas não fossem bem recebidas, o que não é, mas se fosse, certamente na próxima esquina teria uma igreja onde as pessoas com os braços abertos diriam, venha para cá, se sinta como um de nós. Você quer um cargo? A gente te dá. O que é que você sabe fazer? Nada, tem nada não, você aprende, mas o cargo está garantido. E as pessoas seriam cativadas por cargos, por abraços, por apertos de mão, por tapinha nas costas, mas nunca pela palavra de Deus e pela transformação das suas vidas. Entenda que a igreja cujos membros percebem que o mais importante é a palavra de Deus e aquilo que a gente vive aqui dentro, elas meio que vão se blindando, apesar que a gente não é blindado, a gente ainda tem muita coisa mal ao nosso redor tentando fazer a gente cair, mas a gente vai se protegendo contra os falsos ensinos, quando a gente apenas compreende a alegria de viver em gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito.
pessoas que servem a Deus com alegria, qualquer que seja a sua vocação e posição na vida, na sociedade, vão estar muito pouco abertas para as tentativas dos falsos mestres de desviá-las da verdade de Deus. Eu sou muito satisfeito em viver para Deus. Eu sou muito satisfeito com aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu sou muito satisfeito com a palavra que eu tenho escutado. Eu sou muito satisfeito com aquilo que eu tenho nas minhas mãos, que é a palavra de Deus. Então isso vai fazer com que eu procure cada vez menos alguma coisa a mais. Por que o apóstolo Paulo dedica tanto espaço então para senhores e servos, e muito mais para os servos do que para os senhores? É interessante notar que são 4 versículos para as outras categorias e 4 só para essa. Por que ele gasta tanto tempo? A gente precisa ver que a escravidão era comum na época. E isso não era visto como um problema. Era socialmente aceito em todos os lugares. No primeiro século, muitos cristãos eram escravos convertidos. Então, boa parte da membresia das igrejas era composta de escravos convertidos. Por isso que agora Paulo vai falar com eles. Porque ele precisava se dirigir àquelas pessoas que ainda estavam na posição de escravidão. E isso com o aval da sociedade. Pelas cartas que Paulo vai escrever para Filemon e também essa aos Colossenses, a gente entende que ele manda Onésimo, que é um escravo fugido, de volta para a casa do seu senhor, Filemon. E Paulo vai conhecer Onésimo no cárcere, evangeliza Onésimo e ali ele é convertido. E o apóstolo diz: olha, agora que você é uma nova criatura, você precisa colocar a sua vida em ordem. Onésimo, é o seguinte, você continua sendo escravo, mas você fugiu da casa do seu senhor. Volte e acerte as contas com ele. Volte e resolva tudo com ele. Volte para que você não tenha brecha, você não tenha mais nenhuma pendência na sua vida. Para que você não seja mais na frente penalizado porque você deixou uma brecha enorme para que o seu senhor se volte contra você. Mas ao mesmo tempo, Paulo vai pedir a Filemon, o senhor de Onésimo, em carta, para que o receba de volta como irmão em Cristo. Filemon era sim senhor de escravos, mas era cristão. Como eu falei, era socialmente aceito. Aqui a gente não está tratando da escravidão em si, mas está tratando da questão de um pecador que vai ser perdoado, mas que ele precisa pôr a sua vida em ordem. E é disso que trata também o cristianismo. O pecador é perdoado, mas ele precisa pôr a sua vida em ordem. Ou seja, ele vem do jeito que está, mas ele não pode continuar do jeito que está. Então ele diz: volte, e Filemon vai lhe receber como irmão em Cristo. E aí ele pede: Filemon, perdoe toda a dívida que Onésimo contraiu com você. Perdoe ele, e tudo vai se resolver. O Novo Testamento não vai contestar a escravidão, não vai tentar quebrar com o sistema da escravidão através do seu escrito. Esse sistema de escravidão permeava não somente a cultura judaica, mas também a greco-romana. Então era uma coisa que estava enraizada em todas as sociedades. Mas as orientações aqui de Paulo sempre são para que os escravos cristãos tenham encorajamento e que realizem suas atividades como para o Senhor. Então, é assim: Onésimo, você vai voltar para a casa de Filemon. E se ele quiser que você fique como escravo dele, como você já o é, apesar de estar fugido, continue. E faça as atividades, as tarefas que ele requer de você, como se você estivesse servindo ao próprio Jesus. No entanto, em 1 Coríntios 7:21, Paulo também recomenda que, se surgisse uma oportunidade, esse escravo buscasse a liberdade. Então ele diz: olha, você é escravo, da maneira que você está, sirva ao Senhor. Mas se tiver a oportunidade de ser liberto, busque. Não fique da maneira que você está. Mas que essa forma de viver que você hoje tem, não seja empecilho para você servir a Deus. Então, séculos mais tarde, a influência do cristianismo seria uma das forças decisivas para a abolição da escravidão. E a gente tem pelo menos 4 nomes que são importantes de serem citados agora. Pessoas como John Wesley, John Newton e William Wilberforce na Inglaterra e Robert Reid Calley aqui no Brasil.
tiveram um papel importante na implantação das políticas abolicionistas. Então você percebe que por mais que o Novo Testamento naquele momento tenha sido escrito num contexto em que a escravidão era socialmente aceita, mas o cristianismo através dos séculos foi abrindo as mentes para a necessidade de que essa forma desumana de trabalho fosse sendo substituída. E as pessoas começaram a trabalhar incessantemente para que houvesse o abolicionismo. Mas na época aqui de Paulo, o foco não era questionar se existia ou não escravidão, mas sim fazer com que os escravos crentes servissem a Cristo da maneira que eles estavam, na condição em que eles viviam. Em outras palavras, ele está dizendo que o cristão pode servir ao Senhor mesmo estando encarcerado, mesmo sendo um escravo, mesmo num subemprego, falando agora na nossa realidade, ou qualquer realidade social em que ele se encontre. O Evangelho alcança as pessoas onde elas estiverem, em qualquer posição social, em qualquer classe econômica, e lhes ensina que você pode servir a Deus onde você está, da maneira que você se encontra. Ou seja, você não precisa buscar um emprego melhor para servir a Deus. Claro, você não vai ser acomodado. Se você precisa de um sustento digno, e você vai atrás de um emprego melhor. Mas isso não é um empecilho para que você sirva a Deus. Não, só vou servir a Deus quando eu tiver um emprego bom, quando eu puder dar um bom dízimo, quando eu puder dar uma oferta de tantos reais. Não, Deus não requer isso de você. Deus requer serviço e adoração, da maneira que você se encontra. Naturalmente, a mensagem do Evangelho transforma os indivíduos em pessoas melhores que vão viver para a glória de Deus. E Paulo dedica 4 versículos aos escravos, basicamente dizendo o seguinte, versículos 22, 23, 24 e 25. É fundamental obedecer ao Senhor de todo o coração, não somente quando ele está vigiando. Versículo 22, escravos obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Isso vale em nossos dias para quem é empregado, porque também devem servir ao seu patrão de todo o coração. Mas pastor, o meu patrão não vale nada. Meu patrão é a pessoa mais mesquinha e ordinária que eu posso conhecer. Não interessa. Aqui não está dizendo sirva ao seu patrão se ele for uma pessoa doce, amável e que ajuda você em tudo. Não. Está dizendo sirva ao seu patrão, sirva ao seu Senhor de todo o coração. E não somente quando ele está olhando. Às vezes a gente podia até dizer assim, é tão engraçado quando a gente vê uma pessoa faz as coisas quando o outro está olhando, aí quando a pessoa sai de perto, ela deixa de fazer e começa a falar mal do patrão. Mas isso não é engraçado. Sabe por que não é engraçado? Porque a palavra que é dedicada a nós é faça de todo o coração, ele olhando ou não. Porque a recompensa não vai vir dele, vai vir de Deus. Então, por mais que ele não veja, às vezes a gente diz, mas Senhor, eu sou teu servo, e ele não está vendo o meu esforço, ele não está me recompensando pelo que eu estou fazendo para a empresa dele. Não é ele que vai lhe recompensar, é Deus que vai lhe recompensar. E a gente vai ver isso. Então, a gente precisa ter como marca da nossa atuação profissional a presteza e a lealdade aos nossos patrões e ser reconhecidos como a nossa fidelidade e lealdade a Deus. Então, quando aquela pessoa disser assim, mas você trabalha de uma forma tão desvelada, você sempre está pronto, sempre que a gente pede uma coisa, você faz e traz rapidamente, porque eu estou trabalhando como se eu estivesse trabalhando para Deus. A minha lealdade é a Deus, e por tabela a você também, porque a palavra assim me ensina. O crente precisa ver o seu trabalho como algo de caráter espiritual. O versículo 23 diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Esquece aquilo que o seu patrão faz e que você vê e desagrada. Olha para Deus. Encara dessa maneira. E aí você diz, eu vou fazer porque Deus está olhando. Eu vou fazer porque Deus está me conduzindo. Eu vou fazer porque é de Deus que vem a minha recompensa. Eu vou fazer porque Ele me deu esse emprego. Ele me deu essa oportunidade de sustento, então eu vou honrar a Ele com o meu trabalho. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus, então a gente precisa fazer direito. O versículo 24 mostra que o cristão deve esperar a recompensa que vem do Senhor, porque aqui nesse mundo nem sempre você vai receber.
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Talvez nós não recebamos louros, aumentos salariais, promoções pela nossa forma de trabalhar, mas certamente Deus vai recompensar a nossa obediência. Isso é incomparavelmente melhor. O versículo 25 diz: quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. O escravo deve esperar que a justiça seja feita somente no dia do juízo, porque quem comete injustiça nessa vida será julgado por Deus no dia do juízo. Não vai haver exceção para ninguém. Mas lembre-se, injustiça não é porque você não recebeu o que achava que merecia receber. Injustiça é quando você de fato merece, e isso lhe é sonegado. E aí, se a gente observar direitinho, pouca coisa vai se tornar injustiça para a gente. O que é que a gente merecia? A gente pode pensar rapidamente. E o que é que a gente recebeu? A gente recebeu a misericórdia de Deus, então a injustiça para a gente é quase que nada. Mas aí ele termina falando dos seus senhores, e ele diz: senhores, tratai a vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Façam com eles o que é justo e direito. Vocês não são os donos de tudo, tem alguém acima de vocês. E às vezes, até mesmo o patrão cristão pensa que está por cima de tudo, e esquece de que há alguém acima dele, que está vendo a sua atuação e muitas vezes reprovando a forma como ele lida com os seus funcionários. Então, se você é um patrão cristão, dê exemplo para os seus funcionários de justiça, de equidade. Seja o comandante da sua empresa, sem esquecer quem comanda o mundo. Que os seus negócios também sejam para a glória de Deus. Quero concluir nessa noite dizendo que as verdades desse texto podem ser utilizadas por nós como uma oração muito sincera a Deus. As mulheres podem orar ao Senhor dizendo: ó Deus, torna-me cada dia mais uma esposa submissa em obediência a Ti e em resposta ao amor que eu recebo do meu esposo. Os homens podem orar dizendo: Senhor, aumenta em mim o amor pela minha esposa, de modo que eu continue disposto a me sacrificar por ela e fazê-la sempre feliz. Os filhos podem nessa noite orar: meu Deus, me ajuda a obedecer os meus pais, e os orienta a sempre me direcionar para o caminho certo. Os pais podem orar: Senhor, nos ilumina quanto à criação dos nossos filhos, e que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. E os servos e senhores podem dizer conjuntamente: Deus, nos ajuda a exercer as nossas profissões para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor nos ajude em tudo isso, que Ele nos abençoe e que Ele nos guarde. Amém?